9 horas da manhã, a CNN continua a partir de agora a série de entrevistas com candidatos aos governos estaduais. Nós estamos ao vivo também no site da CNN Brasil e no nosso canal no YouTube. Essa segunda rodada de entrevistas é com os candidatos do Distrito Federal, aqui no CNN Novo Dia. Lembro a vocês que na semana passada a Carol Nogueira conduziu as entrevistas com os concorrentes lá do Rio Grande do Sul e nas próximas semanas a gente vai entrevistar aqui na CNN os candidatos ao governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Amazonas e da Bahia. 4 candidatos por estado foram convidados para as nossas entrevistas. As regras já estão previamente acertadas com as respectivas assessorias. Os nomes definidos com base no resultado do agregador Locomotiva CNN. Deixa eu sair da frente aqui. Esse agregador cruza os números de pesquisas diferentes, estabelece uma média móvel entre as diferentes pesquisas de opinião. No Distrito Federal, o cenário é esse que nós temos mostrado desde a segunda-feira. Ibanez Rocha lidera com 30% da média das pesquisas. Leila Barros, ou Leila do vôlei do PDT, soma 5% na última pesquisa. Leila Barros soma 7% na última pesquisa. Leandro Graz, do PV, soma 5% e Isalci Lucas, do PSDB, soma 4%, de acordo com o agregador de pesquisas. Brancos e nulos, 24%. E estes são os nossos convidados nesta semana. O último entrevistado dessa rodada de entrevistas dos candidatos no Distrito Federal é Isalci Lucas, do PSDB. Isalci Lucas Ferreira tem 66 anos e nasceu em Araújos, Minas Gerais. É formado em Pedagogia e Ciências Contábeis pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e foi líder sindical. Se filiou ao PSDB em 1998. Teve breve passagem pelo Democratas e em 2008 voltou ao PSDB. Na carreira política, foi nomeado secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, foi eleito deputado distrital e 4 vezes deputado federal. Em 2018, foi eleito senador da República. Concorre ao governo do Distrito Federal pela primeira vez. Bom, a entrevista vai ter duração de 20 minutos. As perguntas vão ser feitas por mim, Rafael Colombo, e pela nossa dupla de analistas de política, sempre com a gente aqui no CNN Novo Dia, o Gustavo Uribe e a Basília Rodrigues. 9h03. Nós vamos então receber o candidato Isalci Lucas, do PSDB. Candidato, muito obrigado pela presença no estúdio da CNN aí em Brasília. O tempo do senhor de 20 minutos vai começar a partir do momento em que eu terminar a minha primeira pergunta e o senhor começar a sua resposta. Do ponto de vista econômico, no Senado, o senhor quase que invariavelmente votou com o governo Bolsonaro, com as propostas do governo. Uma exceção foi a privatização da Eletrobras. Algo específico com a Eletrobras? Ou o senhor tem alguma questão em relação a privatizações? De que forma pretende lidar com o serviço público, com as empresas públicas, caso seja eleito governador do Distrito Federal? Bem, bom dia, Colombo. Primeiro eu quero parabenizar a CNN por esse evento. Acho que é importante as pessoas conhecerem os candidatos, as propostas. Então, parabéns a você, a Basília, aqui o Uribe também. É um prazer estar aqui na CNN. Olha, com relação à Eletrobras, eu votei contra, exatamente em função dos jabutis que colocaram no projeto. Mas cada caso é um caso. Aqui no Distrito Federal mesmo, a SEB, eu sempre fui contrário à privatização da SEB, porque ela estava muito bem avaliada e o DF tem uma característica muito boa em termos de rentabilidade. Nós poderíamos ter realmente, como temos a CAESB, né, uma referência. A gente precisa melhorar a gestão. O que falta nos governos, principalmente aqui no Distrito Federal, é uma gestão, né? Aqui é na base do improviso. Aqui nós temos, já estamos no 5º secretário de Educação, 7º da Saúde, 6º da Desenvolvimento Econômico. Então, sem gestão, não é? Sem projeto, sem um programa de metas, você não chega a lugar nenhum. Então, o que nós queremos implantar, e temos a experiência, nós preparamos para isso, não é? Eu fui diversas vezes deputado federal, distrital e senador agora, não por carreira, mas exatamente para aprovar as leis, para poder executar, né, o plano de metas que nós estabelecemos aqui. O que falta
é uma política de Estado. Lamentavelmente, em Brasília, o que ocorre é política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa novamente. Votamos favoravelmente, sempre votei o que é melhor para o Brasil. Independente da questão partidária, quem era o presidente da República, aquilo que é bom para o Brasil a gente vota, aquilo que é ruim a gente vota contra, né? Candidato, o nosso analista de política, Gustavo Uribe, está aí pertinho do senhor para participar da entrevista também. Oi, Uribe, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, senador. Senador, o senhor chega à disputa ao governo do Distrito Federal com uma queda de braço interna na coligação do senhor. A deputada federal Paula Belmonte ingressou na justiça tentando impedir a candidatura do senhor, acabou não tendo êxito, mas agora avalia um recurso. Como vencer uma eleição ao governo do Distrito Federal se o senhor não tem consenso nem mesmo na aliança partidária? Olha, já foi provado, inclusive na última eleição, que o que realmente vence uma eleição não é quantidade de partido ou somente tempo de televisão. Nós tivemos aí o Alckmin na última eleição, que tinha praticamente todos os partidos, todo o tempo de televisão do mundo e teve menos de 5% dos votos. O que vale é a combinação, é o trabalho feito durante todo esse período com a população. Eu, particularmente, conheço cada região aqui dessa cidade, conheço muitas pessoas, eu me coloco no lugar delas, eu vou onde o povo está. Eu aprendi isso desde cedo, que governar é eleger prioridade depois de ouvir a população. Então, a população sabe o trabalho que já fiz e eu tive a oportunidade de lançar diversos projetos. Antes mesmo de ser deputado, eu lancei aqui o Cheque Educação. Quase 100 mil alunos foram beneficiados. Foi a inspiração, realmente, na construção do ProUni, que tem milhões de alunos que estudam hoje nas faculdades, que jamais poderiam estudar, como eu, né? Eu vim de família humilde, só fiz faculdade porque eu ganhei uma bolsa de estudo. Então, com isso, eu consegui, sou contador, sou auditor, fui juiz do trabalho, fui distrital, federal, 2 vezes secretário, agora senador, mas eu sempre tive em mente que para fazer as coisas que a gente acredita, a gente tem que ter a caneta, e caneta é governador. Então, me preparei para isso. A gente, já desde 2011, que veio ouvindo as pessoas, fazendo um plano de metas, não é? Definindo claramente as políticas de Estado, é o que falta em Brasília e no Brasil, né? Então, me preparei para governar. E a combinação é com o eleitor. Mesmo com essa questão interna, não é? E que foi superado, o TSE já superou, já resolveu. A partir de agora, vamos para a rua e vamos pedir voto, né? Mas já estamos, já há algum tempo, trabalhando isso. Eu sempre trabalhei os 4 anos, não é? Junto à comunidade, né? Porque eu aprendi que governar é isso. Candidato, como é que o senhor vai lidar com algo que é inerente ao país, não é? Mas Brasília talvez seja um dos principais símbolos da desigualdade social que nós temos por aqui, né? Até fiz essa pergunta a um dos concorrentes do senhor na segunda-feira, porque nós estamos inegavelmente saindo da pandemia, um país mais pobre do que entramos nela, né? Há outras questões importantes também, muita inflação, desemprego, e os CRAS aí em Brasília têm registrado filas enormes, não é? Como é que o senhor pretende lidar com essa faixa da população que precisa fortemente do apoio do Estado? Como atendê-los de uma maneira um pouco mais humana, mais eficaz? Exatamente isso, né? Governar é cuidar das pessoas, coisa que não acontece em Brasília, porque aqui nós não temos prefeito. Cabe ao governador também exercer a função de prefeito, que é ir lá na ponta e conversar com as pessoas, sabe, se colocar no lugar delas. E a gente fica, assim, realmente indignado com o que vem acontecendo na capital do país, né? Ontem mesmo faleceu uma senhora de 44 anos na fila do CRAS, que estava há 8 dias, mas não era para ser atendido com um benefício, não era para pegar uma senha para fazer um cadastro. Quer dizer, nós estamos no século XXI, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, há 18 anos atrás eu lancei aqui o Parque Capital Digital, depois lancei o maior programa de inclusão digital do país, que foi o DF Digital, quase 600 mil certificações, não é? No Congresso sempre fui o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Sou agora também presidente da Frente de Investimento Estrangeiro no Brasil. Brasília tem um potencial imenso de desenvolvimento econômico na área do turismo, na área de cultura, na área de eventos, na área de logística, na área de tecnologia. Temos aqui os poderes aqui, federal, local, as embaixadas, né? Ninguém quer viver de cesta básica, as pessoas querem dignidade, dignidade é emprego. E nós já aprovamos, há 8 anos atrás, nós aprovamos uma lei no Congresso, e eu fiz várias audiências para isso,
exatamente para que o Distrito Federal possa dar os mesmos incentivos fiscais do que Goiás, do que Mato Grosso, do que o Centro-Oeste. Brasília é uma cidade administrativa, foi criada para isso, mas hoje nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes, mais 2 milhões em volta. Então nós temos que, de fato, trazer o desenvolvimento econômico, gerar emprego, porque é através da geração de emprego e renda que você dá dignidade para as pessoas, aumenta a arrecadação. Agora, Brasília é analógica, né? Você não tem aqui controle de nada. A saúde, para você ter ideia, que nós temos um orçamento mais de 8 bilhões, sequer tem controle de estoque de medicamento. É tudo analógico. A pessoa vai no hospital, na portaria de não é aqui não, você vai ter que ir para o Paranoá, que é outra cidade. O cara pega um ônibus, vai no Paranoá. Não é aqui, é Santa Maria. Não tem um sistema de integração, ninguém conhece nada, é um improviso total. Então o que falta mesmo é governo, mas um governo que se coloca no lugar do outro para saber o que está acontecendo lá na ponta. Então é o que nós vamos fazer. E pode ter certeza que nós vamos realmente. E eu fui, inclusive, o presidente do novo ensino médio, da comissão do novo ensino médio, eu fui o relator do Fundeb, eu apresentei todas as emendas da regularização fundiária, porque quando você não tem escritura, você não faz investimento, porque você não consegue financiamento. Então, na área de ciência e tecnologia, nós mudamos tudo. Coloquei inovação na Constituição, mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia, faltava recurso. Aprovei um projeto meu recente, proibindo o governo de desviar recursos da ciência e tecnologia. Então, a gente se preparou, porque há uma diferença grande entre a gestão privada e a gestão pública. Não dá para governar na gestão pública na base do improviso, como tem acontecido. As pessoas caem de paraquedas. Quantas vezes você acha que o secretário de Cultura conversou com o secretário de Educação? Nenhuma. Não há uma integração entre as secretarias, não há uma gestão eficiente. A tecnologia, você pode fazer hoje tudo por aplicativo. Marcar uma consulta aqui, a pessoa anda 1 quilômetro, pega 2 horas para chegar no hospital, vai marcar daqui a 6 meses, não é? Depois volta para casa, sendo que você apertando um botão, você já podia marcar, escolher o médico e ter o horário, né, para ser atendido com dignidade, que é o que está faltando aqui no governo. A Basília já está com a gente? Tá aí. Basília. Oi, tudo bem? Obrigada, Colombo. Senador, se eleito, quais medidas o senhor vai adotar no combate à corrupção? Como o senhor bem lembrou, o senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui do governo do Distrito Federal, na fase de José Roberto Arruda, que teve uma gestão marcada por uma série de escândalos de corrupção, por isso até mesmo ele deixou o governo. Daquela fase Arruda, à frente do Buriti, também saíram denúncias contra o senhor pelo uso de computadores em seu comitê de campanha. A secretaria que o senhor comandava recebeu uma doação de computadores, monitores do Tribunal de Contas da União. No entanto, alguns destes monitores foram encontrados no seu comitê. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a condenação que pesou contra o senhor, mas ainda ficam aí estas denúncias, acusações, dúvidas pairando no ar. Como que o senhor, então, sob esta condição de alguém que já foi investigado, já fez parte de um governo também que foi alvo de denúncias de corrupção, vai tratar deste assunto que é endêmico aqui no governo do Distrito Federal? Bem, Basília, primeiro eu quero agradecer a você para a gente ter essa oportunidade de esclarecer isso, né? Primeiro, na Caixa de Pandora, participei, aliás, tem uma citação de que o governo não teria colocado recurso na minha secretaria porque lá não tinha como fazer, não é rolo, é o que está no depoimento da Caixa de Pandora. Com relação ao outro processo, eu sou inocente, o Ministério Público, inclusive, me propôs um acordo e eu não topei, porque eu tenho certeza da minha inocência, e o próprio deputado que tentou cassar o meu mandato, ele foi ao tribunal e disse claramente que realmente tentou. Então, com relação a isso, eu não tenho justificado, até porque o que nós vamos investir mesmo é na transparência. Eu sou auditor, então eu pago muito também pela minha independência, porque tudo eu fiscalizo. Eu participei de todas as CPIs no Congresso, todas sem exceção, Petrobras, CAF, Lei Rouanet, Covid, fui relator agora da Chapecoense, na Câmara Legislativa quando fui, fiz auditoria do processo legislativo e todos eles com relatório à parte para mostrar realmente a corrupção, os desvios de comportamento. Agora mesmo no convite aqui no DF, eu participei, fiz um relatório de mais de 400 páginas, mostrando realmente aqui o sistema, o SESC comprou o teste aqui por R$18,
O GDF comprou a 180, 10 vezes mais caro na mesma semana. E o pior, entregou um produto que o mundo todo estava recolhendo porque não tinha nenhuma eficácia. Por isso que a operação que prendeu toda a cúpula da saúde chamou falso negativo. As pessoas foram fazer o teste e saíram todos negativados. E, na prática, muitos contaminados levaram para os seus parentes e amigos. Então, a gente fez essa pontuação lá e também pedi a auditoria do Tribunal de Contas da União, porque grande parte dos recursos era federal, foram mais de 3 bilhões. E o que aconteceu no relatório, que está lá no tribunal, foi exatamente isso, direcionamento de licitação, né, superfaturamento, tem tudo isso no relatório. Então, eu, até pela natureza da minha profissão, que já fui, inclusive, já fui juiz do tribunal, professor a vida toda, mas a minha profissão mesmo é auditor, contador. Por isso que em toda ação que eu participo, eu fiscalizo e realmente denuncio. No nosso governo, será totalmente transparente e digital. É um governo digital, para que as pessoas tenham acesso pelo celular de qualquer informação ou serviço. Candidato, a gente mostrou aqui na CNN, né, a CPI da pandemia, o senhor estava lá. Como é que o senhor avalia o desempenho do governo local, do governo do Distrito Federal, durante a pandemia do novo coronavírus? Caso tivesse acontecido no mandato do senhor, o que é que o senhor teria feito de diferente em relação ao que foi feito aí? Olha, primeiro isso, né? O governo aqui não tem nenhuma transparência. Nunca se transferiu tanto recurso para o Distrito Federal, seja como Estado, seja como município. Então não faltou recurso na pandemia, né? Agora, faltou gestão. Nós chegamos a ter aqui a ser o 19º lugar em vacinação. Um quadradinho desse tamanho, perdendo para a Amazônia, perdendo para o Mato Grosso do Sul, uma ineficiência total. Por quê? Porque é um governo analógico, que não tem controle de nada, não é? Ele tomava uma decisão, na sequência ele cancelava, depois tomava de novo, não é? Com relação ao transporte, totalmente, não é? Muita gente, né? No ônibus lotado, e aí o impedimento de funcionamento de uma microempresa, uma pequena empresa, que normalmente é uma empresa familiar, que tinha 2 pessoas trabalhando, né, com um cliente de vez em quando, e que teve que fechar. Então, essas coisas você tem que conhecer. Não dá para você fazer uma política de Estado, não é, no gabinete. Quem sabe a questão das dificuldades, não é, lá na ponta, é quem usa o transporte, é quem usa a saúde, é quem vai atrás de um programa social. O isolamento então, social o governo não tinha nenhum controle. O isolamento social foi errado, candidato, o senhor acha? Totalmente equivocado a forma que foi feito. Nós temos aqui, né, a Universidade de Brasília, nós temos aqui realmente uma cidade pequena com uma liderança forte, que você tem que conversar, não é? Conhecer para tomar as decisões. Tomar decisão, você tem que ouvir as pessoas, não é, empiricamente ou não é, da forma como foi tomado. Eu acho que faltou isso. Agora, como é um governo analógico, que não tem controle, não tem transparência, né? Educação, por exemplo, não é? 2 anos na capital da República, 47% dos alunos sequer tiveram acesso ao computador. Não é? Na capital da República, você não tem banda larga nas escolas. Nós temos hoje aluno no 5º ano que não sabe ler e escrever. Não é? E o governo fez o quê? É o 5º secretário de Educação. Como é que você implanta, né, uma educação de qualidade, não é? Se muda de secretário de 6 em 6 meses, que não tem laboratório de ciência, que não tem esporte, que não tem cultura, que não tem qualificação profissional? Que escola é essa? Então, o que precisa ser feito, e aí deveria durante a pandemia, ter investido em infraestrutura, para quando os alunos voltassem, não é? Tivesse realmente uma escola preparada para esse novo mundo que está aí. Você sabe que a pandemia trouxe pelo menos 10 anos, não é? Antecipou 10 anos na área de tecnologia, coisa que a gente vinha falando há 20 anos atrás, não é? Aconteceu agora. Então nós temos os alunos hoje, uma geração que não teve qualificação, que não teve uma escola de qualidade, a geração nem, que não trabalha e não estudam. Minha avó já dizia, olha, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então você tem que cuidar dos jovens. No nosso governo, nós fizemos a programação para atender o cidadão. O governo atende o cidadão. Desde o pré-natal, você tem que ter política para o pré-natal. A mãe tem que ter bem alimentada, ter acompanhamento médico. Você tem que ter uma política pública para a primeira infância, inclusive na educação. Os meninos têm que estar na escola, na creche. A mãe precisa trabalhar ou
na própria casa ou fora de casa, mas os alunos têm que estar na creche desde o primeiro momento. A base da educação é a primeira infância. Depois você tem a juventude, adolescente. Adolescente quer esporte, quer cultura, quer realmente qualificação profissional, quer música, né? Você tem que ter política pública para ele. Depois para o adulto. O adulto tem que ter um lugar para morar, não é? Já tem que ter emprego, nós temos que gerar emprego, condições para isso. Depois tem a terceira idade. Não é? Eu particularmente já estou acima de 65, não é? Nós já estamos na terceira idade. Qual é a política pública que existe no Brasil e em Brasília para o idoso? Nenhuma. Não é? Então você tem que ter, mesma coisa, você tem que dar condição para ele fazer arte, né? Para ele praticar alguma coisa, dançar, música, estudar, fazer cultura, alguma coisa. Você tem que ter política pública para isso. Então, o que nós fizemos pela experiência, né? Pela condição que a gente ralou muito. Eu cheguei em Brasília em 70, né? Meu pai era vigia, minha mãe trabalhou como servente de uma escola. Mas eu tive a oportunidade de estudar numa boa escola. Eu ganhei uma bolsa para fazer o ensino superior. O que eu quero é devolver para esses jovens aquilo que eu tive. Brasília sempre foi conhecido como a capital da esperança, a capital das oportunidades, e que não é mais. Então eu quero resgatar isso. Quero resgatar o sonho de Dom Bosco, a ousadia de JK, que construiu essa cidade maravilhosa em 4 anos, em 1000 dias. Então você tem que devolver isso, a autoestima das pessoas, descentralizar. Né? Nós temos cidades aqui com 800 mil habitantes e que sequer o administrador tem autonomia para tampar um buraco. Desculpe, né? Então a gente precisa mudar isso. É que o nosso tempo está acabando. 1h56 agora de entrevista. Eu queria chamar o Gustavo Uribe de volta aqui para fazer uma outra pergunta para o senhor. Fala, Uribe. Uma rápida pergunta, porque o tempo é curto, candidato. Em relação à evasão escolar, o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontou um aumento muito grande nos 2 últimos anos, chegando a 16%. Que políticas o senhor pretende adotar para levar novamente crianças e jovens para as escolas? Olha, eu quando fiz a escola pública, eu ia de manhã com prazer, doido para ir para a escola. Hoje, a escola não tem mais atrativo nenhum. Uma escola que não tem banda larga, que não tem laboratório, que não tem música, que não tem esporte, que não tem nada, qual o incentivo do aluno voltar? Você tem que fazer tudo isso. Você tem que criar, primeiro, educação integral, em tempo integral. Né? Você tem que colocar uma alimentação saudável, investindo aí na agricultura familiar e colocando uma alimentação boa para os alunos. Você tem que ter, né, a metaversa, hoje a tecnologia hoje na educação. Hoje você tem condição de estudar numa escola, né, e visitar os países ali através da tecnologia. Então você tem que levar atrativo para trazer de volta os alunos. Porque infelizmente na pandemia quase metade dos alunos da capital não tiveram acesso à internet, porque não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular. E nós vamos levar alguns anos para recuperar isso. Vamos ter que fazer realmente uma recuperação, incentivar, colocar uma poupança, melhorar as condições da escola para que o aluno tenha interesse realmente em voltar. Hoje, os alunos estão realmente descrentes, né, porque não tem perspectiva, porque a escola realmente não é atrativa. E olha que nós temos em Brasília os melhores profissionais da educação, da saúde, da segurança, mas falta infraestrutura, falta planejamento, falta autonomia. Então a gente precisa dar mais autonomia para os diretores de escola, para os diretores de hospitais, não é? Descentralizar através do plano de metas, é isso que está faltando. Aliás, está faltando governo aqui. Bom, queria agradecer ao candidato Isalci Lucas, do PSDB, candidato ao governo do Distrito Federal. Esta foi a 4ª das entrevistas especiais que nós fizemos aqui com os candidatos do Distrito Federal. No dia 29 de agosto, a CNN Brasil retoma as rodadas de entrevistas, agora com os candidatos ao governo fluminense, governo do Rio de Janeiro.